Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir o nosso 5º vídeo de revisão do Enem. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Química Ambiental no Enem. Como que o Enem costuma cobrar qualquer assunto relacionado à Química Ambiental? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber que nós temos aí 3 processos básicos em que sempre tem alguma cobrança de algum conceito químico relacionado à parte ambiental. A gente pode citar o buraco ou a depreciação da camada de ozônio. Este é um assunto que não tem sido muito cobrado nos últimos anos, mas não custa nada a gente sempre dar uma revisada aí nos gases que podem, eventualmente promover algum tipo de reação, acelerar a reação de conversão do ozônio, que é o O3, em O2, lá na alta atmosfera. Não tem sido muito cobrado, mas não custa nada a gente dar uma estudadinha. Bom, o segundo fenômeno são os gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa são liberados na atmosfera e eles aumentam a temperatura média da Terra. Existe uma corrente de cientistas que não acredita no efeito estufa, que acredita que a Terra passa por períodos de aquecimento e de resfriamento ao longo do ciclo. Mas, na química, eventualmente, são cobrados conceitos relacionados aos gases de efeito estufa. E nós, da área da química, nos preocupamos muito mais com a emissão desses gases de efeito estufa. A gente pode citar a queima de combustíveis fósseis e as indústrias. As indústrias emitem gases de efeito estufa, a queima de combustível fóssil também emite gases de efeito estufa. Então, geralmente, as questões vão versar sobre essa emissão dos gases de efeito estufa. Esse é o nosso segundo fenômeno que é bastante cobrado em relação à química ambiental no Enem. O terceiro fenômeno, que também é bastante citado, é a questão das chuvas ácidas, ou seja, dos gases que ficam na atmosfera e quando entram em contato com a água formam a chuva ácida. A gente pode destacar aqui os gases, os óxidos de nitrogênio, o NO2, que em contato com a água vai produzir o ácido nítrico, e o SO2 e o SO3, que em contato com a água vão produzir o ácido sulfúrico. Bom, o NO2 ele é liberado geralmente na queima dos combustíveis normais lá do carro. Então, quando tem o processo de queima do combustível do carro, junto com o ar atmosférico, que a gente usa o oxigênio para queima, vem também uma quantidade bastante grande de nitrogênio. Então, eventualmente, alguns óxidos de nitrogênio são liberados, pelo escapamento do carro. Para minimizar este problema, todos os carros, todos os escapamentos usam catalisadores que vão acelerar a conversão desses óxidos de nitrogênio em nitrogênio normal, em nitrogênio comum, no gás N2. Que o gás N2 ele é inerte, então não tem problema nenhum se ele estiver na atmosfera. Um outro gás de potencial efeito para chuva ácida são os óxidos de enxofre. E esses óxidos de enxofre, eles são mais encontrados, eles são mais produzidos quando a gente tem a queima do óleo diesel. Tanto que você, se ainda não se atentou, quando for num posto de gasolina, dá uma olhadinha no diesel, na bomba de óleo diesel. Você vai ver uma letrinha lá, S10, S50, S5. O que significa essa letra S? Essa letra S significa enxofre. Pois é, o pessoal indica pra gente lá na bomba de combustível qual é o teor de enxofre do óleo diesel. E a ideia das grandes refinarias é justamente minimizar esse teor de enxofre do óleo diesel, tentar retirar esse enxofre do óleo diesel para que na queima do combustível não sejam liberados gases que contenham aí o SO2, que na atmosfera vai ser convertido em SO3, que é o trióxido de enxofre,
enxofre e em contato com a água vai acabar formando o ácido sulfúrico, deixando o pH da chuva mais baixo, caracterizando o que a gente chama de chuva ácida. Tem um outro gás que também promove a acidificação da água, que é o gás CO2. Só que o CO2 nós liberamos no processo de respiração. Nós temos muito CO2 na atmosfera. Só que pelo CO2 formar com a água um ácido fraco, ele não tem tanto impacto assim na chuva ácida. Então a gente se preocupa muito mais com os óxidos de nitrogênio e com os óxidos de enxofre. Bom, a química ambiental não para por aí. Ela pode ser cobrada também quando a gente fala em relação à queima dos combustíveis fósseis, mas de um jeito, né, atrelado a uma ideia de estequiometria das reações. Muitas vezes o Enem te dá uma lista de combustíveis e fala assim para você: de acordo com essa lista, qual desses combustíveis libera mais CO2 para uma mesma massa? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer as reações de combustão completa. E como que funciona a reação de combustão completa se você ainda não lembra dessa reação? Reação de combustão completa é aquela reação em que você tem o combustível, que no caso o problema vai te fornecer, interagindo com oxigênio, ou seja, reagindo com O2, formando CO2 e água. Isso é a combustão completa. A combustão incompleta, eu posso formar monóxido de carbono, que é o CO, e água, e na combustão, no finalzinho da combustão, ao invés de formar monóxido de carbono e água, eu vou formar fuligem, que é o carbono puro e água. Por isso que no final da combustão fica aquela mancha preta, porque na verdade você está formando fuligem ali, beleza? Então, o Enem, ele pode te cobrar tanto o conceito, vamos dizer assim, mais técnico da poluição, né, da química ambiental, e ele pode também te cobrar um conceito quantitativo, ou seja, tentando trazer essa ideia de poluição, quanto libera de CO2, quanto não libera de CO2. Um outro aspecto que também pode ser abordado no Enem é com relação à poluição. Poluição do ar, poluição da água e poluição do solo. Quando a gente fala em poluição, aí os caras podem viajar nas questões. Eles podem, inclusive, adicionar nessas questões a ideia de cálculos químicos. Por exemplo, quando eu falo, né, só para citar um exemplo, que no ar de tal lugar tem 20 ppm de CO2. Eu posso pedir para você fazer o cálculo de qual seria a quantidade em mol de CO2 presentes em, sei lá, 1 tonelada do ar, uma região qualquer do globo. Eu posso te dar um volume bastante grande e pedir para você fazer esse cálculo. Então, sempre que o exercício falar em ppm, você tem que lembrar de um número, milhão. ppm significa partes por milhão. E o melhor jeito de resolver exercício que envolva ppm é sempre por proporcionalidade. ppm serve tanto para calcular algum poluente no ar, algum poluente na água. A gente usa muito o termo para poluente na água, para poluente no solo. Eu posso te falar, por exemplo, que o limite, né, para você poder fazer uma plantação qualquer é você ter 0,1 ppm de chumbo no solo. Aí eu posso te falar que eu tenho uma certa quantidade de chumbo em 1 tonelada, né, do meu solo. Eu posso te perguntar quantos ppm que você tem ali. Então, se você tem uma certa quantidade de chumbo numa certa massa de solo, em 1 milhão de gramas do solo, em 1 milhão de quilogramas do solo, você tem X ppm de chumbo. Então, é bastante interessante você estar sempre esperto com essas relações que o Enem vai fazer, trazendo a problemática ambiental e tentando aplicar algum conceito químico, quer seja um conceito de cálculo ou um conceito teórico. Tudo bem? Mas o principal são os 3 grandes fenômenos: depreciação da camada de ozônio, efeito estufa e chuva ácida. Beleza? Com isso, a gente finaliza essa parte teórica e nós vamos já para a resolução de exercícios. Como sempre, nessas 6 aulas de revisão, vamos resolver 4 exercícios. A gente só resolveu 5 na orgânica, porque a orgânica ela é cobrada em demasia no Enem. Como a química ambiental é bastante cobrada, mas não como a química orgânica, nós vamos resolver 4 exercícios. Aguenta a mão e vem para a resolução de exercícios para a gente finalizar a aula. Fala, galera, vamos então agora
dar início à nossa resolução de exercícios aqui da nossa aula 5 de revisão para o Enem 2018, a aula de Química Ambiental. Essa questão caiu no Enem de Libras em 2017 e ele fala sobre energia. Isso é uma boa questão interdisciplinar com física. Então, olha lá, a energia elétrica nas instalações rurais pode ser obtida pela rede pública de distribuição ou por dispositivos alternativos que geram energia elétrica, como os geradores indicados no quadro. Então, aqui a gente tem o gerador de gasolina, funcionamento, converte energia térmica da queima da gasolina em energia elétrica, os geradores fotovoltaicos, que convertem a energia solar em energia elétrica armazenando-a em baterias, os geradores hidráulicos, que tem uma roda d'água acoplada a um dínamo que gera energia elétrica, e finalmente os geradores a carvão. Com a queima do carvão, a energia térmica transforma-se em energia elétrica. Aqui ele está perguntando quais são os geradores que produzem resíduos poluidores durante o seu funcionamento. Então, olha só, aqui os dois que produzem resíduos são os dois que envolvem queima de combustível. Então, a queima de combustível fóssil, ela gera energia, porém, ela deixa resíduos, né? Os resíduos, então, são gerados a partir de geradores, por exemplo, que funcionam a gasolina e que funcionam a carvão. Então, a gente tem os tipos de gerador 1 e 4, a alternativa C de casa, geradores que vão gerar algum tipo de resíduo poluidor durante o funcionamento, beleza? Bom, a segunda questão que a gente vai resolver aqui também caiu no Enem de Libras, também do ano passado. Então você percebe, né? E essas questões do Enem de Libras poderia estar no Enem, né? Que a grande massa da população fez. Então olha só que interessante aqui. Com o objetivo de avaliar os impactos ambientais causados pela ocupação urbana e industrial numa região às margens de um rio e adotar medidas para sua despoluição, uma equipe de técnicos analisou alguns parâmetros de uma amostra de água desse rio. O quadro mostra os resultados obtidos em 5 regiões diferentes, desde a nascente até o local onde o rio deságua no mar. Então a gente tem a região 1, região 2, 3, 4 e 5. Os parâmetros analisados foi a quantidade de oxigênio dissolvida na água, ou seja, quanto de oxigênio tem na água. A DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, é a quantidade de oxigênio que é consumido pelas bactérias para decompor a matéria orgânica. Então, quanto maior é a DBO, maior é a necessidade de oxigênio para decompor a matéria orgânica, mais poluída está a água, né? Porque é sinal que mais matéria orgânica tem nesse curso d'água. Aqui a quantidade de zinco dissolvida em miligramas por litro e aqui a quantidade de coliformes fecais por litro. Então, todos esses parâmetros foram analisados. E ele fala assim, ó, na tentativa de adotar medidas para despoluir o rio, as autoridades devem concentrar esforços em ampliar o saneamento básico e as estações de tratamento de esgoto, principalmente na região. Então, assim, onde que o governo tem que investir mais, onde o governo tem que trazer o maior investimento para poder fazer a despoluição? Evidentemente, né, se eu estou pensando em saneamento básico, estação de tratamento de esgoto, eu tenho que pensar na área, ou seja, na região que tem maior índice de poluição. Olha só, se a gente for analisar os coliformes fecais, olha só, a região 4 tem 45 milhões de coliformes fecais por litro. E ela também apresenta uma grande demanda bioquímica de oxigênio. E para acabar com o piqui do Goiás, né, para terminar com o negócio aqui, ela ainda não tem oxigênio na água. Então, assim, é um rio morto, né? Um pedaço morto esse aí. Então, na região 4 é onde a gente tem que ter a primeira ação, a ação mais eficaz, para justamente tentar melhorar esses parâmetros e aí a gente depois, então, poder tratar todo o curso desse rio aqui, tá certo? Então, nessa questão, analisando os parâmetros da tabela, a gente chega à conclusão que obviamente, a gente tem que investir mais na região de número 4, que é a alternativa D de dado. Então, questão 2 aqui dessa nossa pequena revisão, a alternativa D de dado.
Agora a gente vai lá para o Enem das pessoas privadas de liberdade, que foi aplicado em 2016, que fala aqui justamente sobre a ideia de retirada de enxofre do óleo diesel. Olha só, o processo de dessulfurização é uma das etapas utilizadas na produção do diesel. Esse processo consiste na oxidação do enxofre presente na forma de sulfeto de hidrogênio, H2S, a enxofre elementar, que é o enxofre sólido, que é posteriormente removido. Um método para essa extração química é o processo Claus, no qual parte do H2S é oxidada a dióxido de enxofre e então esse gás é usado para oxidar o restante do H2S. Os compostos de enxofre remanescentes e as demais moléculas presentes no diesel sofrerão combustão no motor. O benefício do processo Claus é que na combustão do diesel é minimizada a emissão de gases. A gente falou já na parte teórica da aula que quando a gente queima o óleo diesel, a gente emite para a atmosfera gases como o SO2. Esse SO2 posteriormente é convertido em SO3, que quando em contato com a água se transforma em H2SO4. E esse H2SO4 é o nosso famoso ácido sulfúrico, vai deixar a chuva ácida. Então, a ideia de fazer isso, o processo Claus, ele minimiza a emissão de gases promotores da acidificação da chuva. Então, aqui a alternativa D de dado. Eu peguei também e coloquei aqui as equações químicas para vocês. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o H2S, ele primeiro, numa primeira etapa, ele entra em contato com o oxigênio, ou seja, ele é oxidado a SO2. Balanceando a equação, eu tenho 2 de H2S mais 3 de O2 formando 2 SO2 mais água. Esse SO2, ele continua na reação e ele promove a transformação do restante do H2S em enxofre elementar e libera um pouco mais de água. Se por um acaso esse exercício envolvesse algum cálculo estequiométrico, muito provavelmente ele ia te dar uma quantidade inicial aqui de H2S e ia te fazer uma pergunta aqui da quantidade de enxofre que vai ser recuperada. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que tentar achar uma equação global a partir dessas equações. Como que a gente acha uma equação global? O que vai conectar as duas reações? É o produto de uma reação e o reagente da outra. Olha só, 2 SO2 aqui como produto e 2 SO2 aqui como reagente. Então eles vão se cancelar. E aí é só eu somar tudo que está igual, né? Do mesmo lado igual, eu vou somar. 2H2S com 4H2S eu tenho 6H2S, mais 3 de O2, formando 6 de enxofre, mais 6 águas. Pronto. Agora, se eu fosse efetuar algum cálculo estequiométrico, eu efetuaria com base nisso. É evidente que você deve estar percebendo que esses coeficientes são possíveis de serem simplificados. Então aqui, ao invés de 6, podia ser 3. Aqui, aliás, podia ser 2, né? Porque eu posso dividir por 3 aqui a equação. Aqui, ao invés de 3, pode ser 1. Aqui, ao invés de 6, pode ser 2. E aqui, ao invés de 6, pode ser 2. Então, daria inclusive para fazer uma simplificação dessa equação. Então, 2H2S mais O2 forma 2 enxofres elementares mais 2 águas. E aí a gente poderia até, inclusive, fazer cálculo estequiométrico com isso aqui. Então, ó, pega lá, eu não estou só resolvendo as questões. Além de resolver as questões, a gente ainda tenta dar a dica de possíveis outras questões. Por quê? Porque o texto já está aí, a problemática já está aí. A gente pode viajar e fazer questões muito interessantes em cima disso. Bom, finalmente a questão 4, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os gases de efeito estufa. Então, olha só, foi aplicada no Enem de 2013. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão, quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica no solo. De que maneira
As práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa. Bom, eu tenho que tentar dar um jeito de consumir esse efeito estufa, consumir esses gases de efeito estufa. E é na fotossíntese que a gente tem esse consumo. E como que a gente pode melhorar isso? A gente pode aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo. Basta que eu vou aumentar a quantidade, eu vou aumentar essa quantidade de matéria orgânica no solo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo aí da fotossíntese, porque a fotossíntese usa água e CO2, além da energia, para produzir a matéria orgânica e liberar o O2, o oxigênio. Então toda vez que a gente falar em sequestro de CO2, você já pode lembrar direto aí da fotossíntese, beleza? Tranquilo? E aí a gente tem aqui a alternativa C de casa, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Bom, com isso, meus amigos e minhas amigas vestibulandos e vestibulandas, nós chegamos ao final de mais uma aula. Se você chegou até aqui, eu peço por favor que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, eu peço por favor que você dê uma curtida nessa aula. Se tem mais algum amigo seu que vai prestar o Enem, eu tenho certeza que tem, por favor compartilhe com ele aí nas suas redes sociais esse nosso vídeo. Se ajudou você, pode ajudar também um amiguinho seu. Lembre que o SISU tem muitas mil vagas, então esse teu amiguinho tem direito à vaga tanto quanto você. Se você também tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, só deixar um comentário aqui no YouTube mesmo ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Bom, se você chegou até aqui, se inscreveu no canal, curtiu, comentou, compartilhou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!